Amém, meus irmãos? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. A gente vai falar um pouco a respeito desse dom espiritual que é o dom da profecia, né? Ele está entre os 9 dons que o Espírito Santo ele dá de presente, pela graça dele, a todos nós, a igreja do Senhor. Nós recebemos instrumentos, recebemos armas de guerra, armas para fazer o reino de Deus avançar. E essas armas são os dons espirituais. Nós estamos focando na profecia, é o dom profético, é um dom que nós recebemos para fazer o reino de Deus avançar no coração dos homens. Algo que causa um bloqueio na nossa busca pelos dons são falsas manifestações que a gente vê por aí, né? Isso pode causar um bloqueio em nós quando a gente vai abordar esse tema de dons espirituais, né? Se eu chegasse aqui com vocês com uma maleta de dinheiro, R$100, 1000 notas de R$100, saísse distribuindo para vocês, com certeza vocês não iam negar um presente desse, porque existem notas falsas por aí. Vocês não iam falar, mas tem muita nota falsa, isso aí deve ser falso, não quero isso para mim não, sabe? Eu acho que vocês não iam negar esse tipo de presente, né? Por haver notas falsas, nós não negaríamos um presente desse tipo, né? Mas isso acontece na igreja do Senhor com os dons. A gente vê muita manifestação de dom falso, produzido pela carne, produzido por homens gananciosos, por homens que quer só fazer um espetáculo ali na igreja, e com isso causa um bloqueio em nós, em buscar o verdadeiro dom. Se existe algo falso, é porque há algo verdadeiro. Não existe algo falso sem ter algo que é verdadeiro. Não existe uma cópia falsificada sem que haja o original. Se o Espírito Santo, ele derrama dons à igreja, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz para buscarmos os dons, inclusive os melhores dons que edificam a casa do Senhor, edifica a noiva, a igreja do Senhor, é porque existe algo verdadeiro nisso, é um presente que o Espírito Santo nos dá, e a gente não deve cair na insensatez, na negligência de negligenciar esse dom, esse presente que o Espírito Santo nos dá. É algo preciosíssimo, sabe? Se você quer ver a tua família se convertendo, se você quer ver o reino de Deus avançando na sua casa, no seu trabalho, você precisa do poder de Deus. Porque o avanço do reino de Deus, ele não se dá por convencimento, por mero intelectualismo. Ele se dá através do poder de Deus. E a profecia é o poder de Deus que se manifesta através de nós, servos do Senhor, que recebemos o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você crê no Senhor Jesus, e depois disso recebe o Espírito Santo, ele te dá dons, ele te capacita para fazer o reino de Deus avançar através de você, ele te capacita para você produzir frutos. Aquilo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e ele age através de você, através desses dons que são as manifestações do Espírito Santo morando em você. A gente está abordando o dom de profecia. Hoje a gente vai explicar como que funciona esse dom, o que é esse dom, com base na palavra de Deus. Aí eu dei o exemplo das notas de R$100, né? Com certeza ninguém ia recusar, né, um presente desse tipo, porque existem notas falsas, né? Mas os dons você pode pensar, mas pelo menos as notas eu consigo reconhecer uma nota falsa de uma nota verdadeira, né? Se eu pegar lá uma nota de R$100 com aquela carinha lá, usando óculos escuros, é falsa, sabe? Vou saber que é falsa. Mas e os dons, sabe? Quando eu sei que são manifestações verdadeiras, genuínas do Espírito Santo, sabe? As notas a gente, hoje em dia não tanto, mas a gente lida com as notas, a gente reconhece uma nota original, minimamente. Mas e os dons? Como reconhecer uma manifestação genuína do dom do Espírito Santo? Como reconhecer e distinguir, diferenciar
aquilo, o verdadeiro do falso. Como fazer a distinção entre o santo e o profano, entre o genuíno e a cópia falsificada pelo inimigo. A gente tem a palavra de Deus, que é o nosso guia, amém? E através da palavra de Deus nós vamos saber reconhecer exatamente a genuinidade, o dom profético genuíno vindo da parte do Espírito Santo, como ele se manifesta através de nós. E Deus explica isso. No capítulo 11 do livro de Números, no versículo 16, aqui o contexto é o seguinte: Moisés está sobrecarregado com a missão dada por Deus de ser o libertador, o líder do povo de Israel. Existiam milhões de pessoas. O povo de Israel aqui era a igreja do Senhor no Antigo Testamento, e era uma igreja composta de milhões de pessoas, e o único pastor aqui é Moisés. Imagina você ser o pastor de uma igreja de milhões de pessoas e sozinho, está sozinho ali no ministério, e as pessoas passando fome, sede, enfrentando o calor do deserto e toda aquela ansiedade do que está por vir, e todo mundo reclamando com você. Chega uma hora que Moisés explode, estoura e fala: Senhor, se o Senhor quiser continuar assim, me mata, sabe? Me leva com o Senhor, eu não consigo continuar. Qual que é a resposta de Deus para Moisés? Está aqui no versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Amém? Então essa é a resposta de Deus. Ele falou: eu vou tirar do teu espírito, eu vou compartilhar o seu espírito, ou seja, o Espírito Santo que estava ungindo, estava morando, residindo sobre Moisés, e vou compartilhar com mais 70 autoridades do povo, né? Aí aqui pulando para o versículo 25, capítulo 11, versículo 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Ou seja, o Espírito Santo foi compartilhado, o Espírito Santo, parte do Espírito que estava em Moisés, foi compartilhado com as 70 autoridades, e a partir disso, quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a profetizar. A evidência do Espírito Santo descendo sobre esses 70 líderes é a profecia, o dom profético. Eles passaram a receber o dom profético, eles passaram a ser profetas e profetizaram. Esses 70 líderes, eles viraram profetas do Senhor, através do Espírito Santo que desceu sobre eles. Ou seja, o dom profético, ele é manifestado através do Espírito Santo que desce sobre você, que passa a morar em você. A partir disso, você é ativado esse dom profético, você recebe o dom de profecia. Para explicar um pouco melhor, no capítulo seguinte, capítulo 12 do livro de Números mesmo, Deus explicando como esse dom profético se manifesta na vida de cada um de nós. Capítulo 12, versículo 6, Deus falando para Miriam e para Arão. O Senhor disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Até aí, meus irmãos, Deus está explicando aqui o que é o dom profético. Esses 70 líderes, eles receberam o Espírito Santo, e Miriam e Arão recebem uma informação do próprio Deus. Ele fala assim: quando existe um profeta no meio de vocês, como eu me comunico com esse profeta? Através de sonhos, através de visões, através de enigmas, ou falando com ele face a face, assim como falava com Moisés, que era um profeta em alto nível.
Então é dessa forma que se manifesta esse dom profético na vida de cada um de nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo vem morar em nós, e é Ele que vivifica o nosso espírito. É isso que significa nascer de novo, quando Jesus falou que é preciso que nasçamos de novo para entrar no reino de Deus. É quando o Espírito Santo entra em você e passa a vivificar o teu espírito. Então a partir daí algo maravilhoso acontece em você. O próprio Deus começa a morar em você, sabe? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo passa a morar em você. E Ele não é um Deus calado, Ele não chega, não vem morar em você e cruza os braços e estou aqui, sabe? Tipo, já imaginou algo estranho, uma situação estranha? Vem aí uma pessoa que você não conhece, um parente distante, vem morar na sua casa, fala, separa aquele quartinho ali para mim, que eu vou morar ali, na sua casa. Aí ele chega lá na sua casa, se aposta ali do teu quarto ali de hóspede, e se tranca ali no quarto e não fala mais com você, sabe? Não seria uma situação muito estranha, sabe? Tipo assim, ele não almoça com você, não come com você, não te cumprimenta, fica só ali trancado no quarto. É algo muito estranho de se pensar, sabe? E a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus. Vocês acham que ele, quando ele passa a morar em vocês, você acha que ele se comporta dessa mesma forma? Não, ele é um Deus que se comunica, ele é um Deus relacional, é um Deus que quer se relacionar com você. Essa voz do Espírito tem que estar ativa em você. Isso é o dom profético. O dom profético é quando o Espírito Santo passa a morar em você e passa a se comunicar com você. E você passa a ser o porta-voz de Deus para a tua geração. Ele pode falar com você de diversas formas. Ele mesmo disse, eu falo com vocês, com os meus profetas, através de sonhos, visões, ou através da minha voz audível. Quando você recebe o Espírito Santo, meus irmãos, Ele é um Deus relacional, Ele passa a se relacionar com você, passa a se comunicar com você, e essa comunicação é o dom profético, é um dom do Espírito. Então todos que são batizados com o Espírito Santo, recebem esse dom de profecia. Um pouquinho antes, no capítulo 11, quando esses 70, eles recebem o Espírito Santo, 2 deles, Eudade e Meldade, eles não estão ali no meio da congregação, eles resolveram fazer um churrasco ali, na casa dele, na tenda deles, eles não participaram da congregação. Aí eles também receberam o Espírito Santo, mesmo não estando ali no meio do povo, porque eles eram as autoridades selecionadas para receberem impartição dos dons do Espírito Santo. Daí, aqui no versículo 28, no capítulo 11, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os, ou seja, proíba-os de profetizar, Moisés. Versículo 29, mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Amém? Vocês acham que isso aqui está à toa aqui na Bíblia? Vocês acham que isso aqui é um mero desejo exposto para nós aqui de Moisés? Moisés é dito que ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, que ele falava face a face com o Senhor, ele escutava a voz audível de Deus, ele tinha intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E aqui não é só um simples desejo de Moisés, é algo profético que Moisés profere aqui. Por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor, o desejo do coração de Moisés era também o desejo do nosso Deus. Quem dera cada um do povo de Deus fosse profeta. Quem dera cada um de nós, servos do Senhor, profetizasse. Quem dera. Até aqui, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne, mas logo depois, alguns centenas de anos depois, o profeta Joel vem e lança a profecia, aquilo que estava no coração de Moisés, que na verdade estava no coração de Deus. O profeta Joel vem e profetiza. Nós vamos abrir agora no livro de Atos, capítulo 2.
Existe o livro do profeta Joel no Antigo Testamento, mas o livro de Atos fala a respeito dessa profecia. Livro de Atos, capítulo 2, um texto bem conhecido, no versículo 17, aqui o apóstolo Pedro está pregando aos judeus de várias nacionalidades, de várias partes do mundo, e ele, no meio da pregação, ele replica a profecia do profeta Joel, a partir do versículo 17, é uma profecia: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vocês estão entendendo a grandeza dos tempos que a gente vive? Sabe? O que o pastor estava pregando no começo aqui, isso me marcou bastante, sabe? Imagina a voz profética calada, imagina a gente não ter Bíblia, imagina a gente não ter lugar nenhum para congregar, imagina a gente não ter ninguém proclamando a palavra do Senhor, imagina esterilidade espiritual, a fome pela palavra de Deus. A gente só dá valor quando a gente perde, não é isso? A gente só dá valor em comida quando está com fome, dá valor num banco quando está cansado e quer sentar. Será que a gente só vai dar valor no dom do Espírito quando ele fosse retirado da terra? Esses últimos dias é agora. Nos últimos dias, diz o Senhor, esse tempo que a gente está vivendo hoje era sonhado por Deus desde a antiguidade. Na antiguidade ele já dizia: nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre cada um daqueles que me buscarem, sobre cada um dos meus servos, sobre cada um dos meus filhos. Eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre eles, e eles profetizarão. Eu vou passar a morar no coração de cada um dos meus servos, e vou passar a me comunicar diretamente com eles. A voz profética, que antes era limitado para alguns selecionados, reis, alguns profetas, alguns servos, agora está disponível para todos aqueles que buscam, todos aqueles que recebem o batismo do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo em seus corações e passam a receber mensagens do próprio Deus, passa a se relacionar com o próprio Deus. E quando você proclama com a sua boca as mensagens que você recebe de Deus, você está profetizando, meus irmãos. Vocês entendem a grandiosidade disso? Vocês entendem a maravilha disso? Eu temo que não, sabe? Eu acho que não. Eu acho que só depois do arrebatamento, quando o Espírito Santo for retirado, e junto com ele os seus servos fiéis, aí sim aquela profecia, que também está na Bíblia, que eu vou trazer fome sobre a terra, fome da palavra de Deus. O Espírito Santo vai ser retirado, aí sim, vocês vão entender a diferença de estar numa atmosfera carregada da presença de Deus, e de uma atmosfera seca, estéril, sem a presença de Deus, sem a voz profética, sem o Espírito Santo sussurrando para você, no seu coração, no seu ouvido, te conduzindo dia após dia, dizendo para você o que você deve fazer, te estimulando, te instigando a vir no culto, vir na igreja, dobrar o seu joelho no quarto, orar, jejuar, adorar o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos tempos de prosperidade do Espírito. Não torna isso algo banal. Quando você está lá numa churrascaria, às vezes você está lá, você rejeita, quando você está empanturrado, você rejeita até picanha, sabe? Mas não torne o Espírito Santo banal, sabe? Não rejeite a voz do Espírito que sussurra no seu coração dia após dia.
O Espírito Santo no seu coração foi um sonho antigo de Deus, que se concretizou depois da ressurreição de Cristo, depois da descida do Espírito Santo sobre a terra. Todo aquele que busca, recebe. Se você quer o batismo do Espírito Santo, se você ainda não tem o Espírito Santo morando no seu coração, clame ao Senhor, porque a todo que busca é dado, a todo que procura vai encontrar, todo que pede vai receber. E quando Jesus fala sobre isso, ele fala especificamente do Espírito Santo. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Vocês entenderam como é que funciona o dom profético agora? Vocês entenderam que a voz profética de Deus, o dom de Deus que é a profecia, é o Espírito Santo morando no coração de vocês, trazendo mensagens aos seus corações, se relacionando com vocês. Essa é a profecia, sabe? Esse é o dom profético, isso é o fruto do Espírito que está no coração dos servos do Senhor. Amém, meus irmãos? Só uma última coisa: como nós bloqueamos essa voz, como nós bloqueamos esse dom profético, essa mensagem profética que nos é dado através do Espírito Santo. O livro de Jeremias fala a respeito disso. Deus fala para Jeremias, em uma época talvez de esfriamento, de mornidão de Jeremias, em seus longos anos de ministério. Deus, lá no capítulo 15 de Jeremias, fala para Jeremias: Jeremias, se você se arrepender e começar a usar a sua boca para falar aquilo que edifica e parar de falar palavras indignas, parar de falar asneira, tem algumas traduções que falam parar de falar besteira, parar de falar trivialidades, coisas inúteis, eu vou voltar a falar através de você, Jeremias, e você vai ser o meu porta-voz para essa geração. Quem é que deseja ser o porta-voz de Deus para a sua família? Quem é que deseja ser um instrumento de Deus para a conversão dos seus familiares? Você precisa desse dom. Não é algo banal, meus irmãos. A mensagem do Evangelho, ela só se espalha no coração dos homens através do poder de Deus manifestado através dos dons do Espírito. Você não vai conseguir convencer ninguém a vir na igreja. Pode convencer, mas a pessoa vai vir para te agradar, vai ficar um tempo e vai sair logo depois. Mas aquelas pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, que age através da sua e da minha vida, essas pessoas têm os seus corações, suas almas verdadeiramente conquistadas para o reino de Cristo. E essas sim vão prevalecer até o fim. Essas sim vão herdar a salvação em Cristo Jesus. Busquem o poder de Deus, busquem esse relacionamento com o Espírito Santo que Ele deixou aqui na terra. É através desse dom, é através desse poder que você passa a ser útil na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, por favor. Hoje o Senhor nos conduziu. Puxa, a gente está derramando tanta coisa boa de manhã aqui na igreja. E falei, puxa, vamos levar para a noite algumas informações. Porque a palavra, meus irmãos, ela é maravilhosa, né? E se coloque de pé, por favor. Ela nos liberta, ela nos torna melhor. Você vai ter uma semana diferente, se prepara. Deus vai te dar uma semana cheia de graça, cheia de renovação. Senhor, nós somos imensamente gratos, porque até aqui o Teu amor tem sido o nosso refúgio. Até aqui o Senhor tem sido o pão que desceu do céu. Obrigado, porque o Teu povo não volta com fome. O Teu povo não volta vazio. O Teu povo volta com uma palavra profética, palavra do céu, para colocar em prática, Deus. Aquilo que o Senhor tem pedido, Senhor, nós temos feito, nós temos comunicado, nós temos aberto as nossas vozes,
O Senhor tem pedido tantas coisas e eu tenho comunicado, nós temos comunicado, Senhor, ao teu rebanho. Então, Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa semana que está chegando vai ser uma semana de provisão, vai ser uma semana de renovação, vai ser uma semana de cura, vai ser uma semana de profecias, vai ser uma semana de graça, de cura, vai ser uma semana de libertação, vai ser uma semana de reconciliação, vai ser uma semana de providência, de provisão do céu. Eu profetizo sobre tua igreja, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a tua palavra seja vida, seja luz, seja bússola, seja esperança, que a tua palavra seja vida em nós, Pai, e que eu tenho plena convicção que as trevas não irão atrapalhar. O diabo não tem poder, ó Pai, as trevas não vai, ó Pai, se colocar à frente, porque o Senhor está dando ordens, o Senhor está liberando ordem aos teus anjos, o Senhor está cercando o teu povo de graça, de misericórdia, de poder, de autoridade. Por isso, Senhor, eu quero te louvar, porque até aqui o Senhor tem sido nosso bom pastor. Então, Senhor, em nome de Jesus, se conosco, fortalece essa serva, fortalece esse servo, fortalece esse filho, fortalece essa filha, Pai, que o teu filho resista, que o teu filho prevaleça, que a tua filha continue, Senhor, porque ela vai dar conta de vencer as lutas, ela vai dar conta de vencer as batalhas, ele vai dar conta de vencer as tribulações, porque nós estamos indo para casa com a semente, com a palavra, nós estamos debaixo de uma palavra. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda a louvar essa semana, nos ajuda a cantar o hino da vitória, nos ajuda, Senhor, a ser aqueles que vai, ó Pai, sair para uma semana nova, para uma semana cheia de renovação e honra da parte do Senhor, ó Deus. Assim nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas, assim nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem sido o nosso escudo, a nossa força e o nosso refúgio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra não fuja do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Que a graça maravilhosa, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce consolação que é na pessoa do Espírito Santo do Senhor, seja sobre tua igreja. Que o teu Senhor libere palavras, Pai, de ordens aos teus anjos, que guarde a entrada e a saída da tua serva, do teu filho, desde agora e para todo sempre. E você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Um recadinho.